pessoas. Essa é a base do GI Group. São histórias, objetivos e realizações. É isso que nos move em 60 países há mais de 20 anos. Nosso DNA nasceu em Milão e desembarcou no Brasil em 2008. E desde então, é exponencial o número de vidas que transformamos por meio da oportunidade de trabalho. Com paixão e responsabilidade, promovemos dia após dia mudanças significativas na sociedade. Esse é o nosso compromisso. Juntos, fortalecemos o mercado de trabalho e queremos você com a gente fazendo parte dessa trajetória. Vamos? Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Soares. Eu sou diretor da TechTMI Brasil. TechTMI, uma das unidades de negócio da GI Group, cuja missão é oferecer soluções de treinamento e desenvolvimento para os clientes. Como eu faço parte do tema treinamento e desenvolvimento, necessariamente eu estou imerso em uma série de discussões, de questionamentos sobre upskilling e reskilling. Desde que o Fórum Econômico Mundial, em 2016, lançou a primeira versão do relatório Futuro do Trabalho, tendo lançado depois as versões em 2018 e em 2020, esse tema foi ganhando espaço, foi ganhando corpo, inclusive com várias publicações da imprensa, mais recentemente, inclusive, enfatizando o tamanho do impacto econômico que as ações de upskilling e reskilling podem gerar. Nesses relatórios, o Fórum Econômico Mundial ele procura antecipar o impacto daquilo que o atual processo de evolução tecnológica e a velocidade de transformação do trabalho tem gerado, inclusive numa aceleração de um processo também de exclusão de pessoas do mercado de trabalho. Dentro desse contexto que a gente tem conversado de reskilling, de upskilling, uma das coisas que tem se falado muito fortemente é que estamos em um contexto em que a aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades ou o fortalecimento de competências tem se mostrado numa necessidade, numa intensidade fundamental, tanto para indivíduos quanto para organizações poderem estarem adequadas ao que está acontecendo em termos de toda essa evolução. Quando a gente vai para o relatório de 2020, a gente tem um destaque, que é a pandemia. A pandemia acelerou esse processo, fez com que todos os indicadores de transformação do trabalho que estavam sendo lá apontados em 2016, que estavam sendo apontados em 2018, que eles se tornassem mais presentes, numa velocidade ainda maior. Por conta disso que eu quero trazer um pouquinho desse tema e vocês vão reparar que eu vou falar disso também numa perspectiva dentro de um recorte que é falar de upskilling, de reskilling, pensando gestão estratégica de pessoas. O que eu queria destacar antes da gente entrar na parte de gestão estratégica? Explorar um pouquinho mais o que tem nesse relatório do Fórum Econômico Mundial dessa versão de 2020. Ali eu tenho uma definição sobre a mudança, como que é essa mudança, que tipo de mudança a gente está falando hoje sobre o futuro do trabalho. E dentro dessa mudança eu tenho algumas características. Uma delas é a contínua expansão de novas tecnologias por novos setores e mercados. E também por sistemas econômicos globais que estão muito mais interconectados do que em qualquer outro momento da história. Esse cenário gera um contexto também no qual eu tenho uma grande velocidade de transmissão e de alcance das informações. Esse contexto gera um cenário em que algumas tendências estão sendo observadas dentro do que esse relatório traz como futuro do trabalho. Um dos pontos que ele traz importante como tendência, eu tenho um ritmo de alocação de tecnologias bastante intenso e que inclusive pode se acelerar. E dentro desse contexto, a automação e a evolução tecnológica tem gerado um cenário de duplicidade ou de uma dupla disrupção para os trabalhadores. Ao mesmo tempo em que eu tenho a tecnologia avançando, trazendo a necessidade de novas competências, novos postos, eu também tenho uma redução dos atuais postos de trabalho. E isso gera um caldo de bastante demanda em cima das organizações e também dos indivíduos
sobre a necessidade de incorporar novas competências para lidar com esse contexto. Uma outra tendência que está observada nesse relatório de 2020, que tem a análise a partir dos impactos da pandemia. O número de posições de trabalho eliminadas sendo ultrapassado pelo número de novas posições, dessas posições que a gente está chamando de posições do trabalho futuro. A criação de trabalho, ela ainda está mais lenta do que a extinção. E isso faz com que eu também tenha uma grande quantidade de pessoas que estejam à disposição para trabalho, mas não necessariamente as pessoas com as competências e com as habilidades necessárias, requeridas para essas novas posições, para as posições do futuro. A forma como a evolução tecnológica tem gerado a necessidade de competências, ela tem gerado a necessidade de novas habilidades, ela vai continuar alta. E ela vai continuar numa intensidade que a gente observa através do relatório mais intensa nos próximos 5 anos. Um destaque que o relatório traz com que a gente vivenciou na pandemia, e muitas organizações passaram por isso, inclusive a organização onde eu trabalho, que é o quanto que a gente teve que reinventar o nosso processo de trabalho por conta das limitações que a pandemia causou. O reinventar esse processo de trabalho necessariamente levou a gente a ter que incorporar novas formas de trabalhar, novos hábitos, novas formas de gerenciar as nossas equipes à distância, pensar em como que deveria ser a nossa atuação dentro desse contexto. Um outro ponto que o relatório acaba trazendo como tendência é o quanto que eu tenho uma situação em que a desigualdade ela pode ser exacerbada pelo impacto da pandemia. E dentro desse impacto, se eu não tiver esforços concentrados para trabalhar na capacitação, na aquisição dessas novas habilidades e competências por parte dos profissionais, consequentemente, o aumento dessa desigualdade. Um outro ponto que o relatório trouxe como uma tendência que é interessante. Quando eu penso na forma como as pessoas buscam treinamento, buscam a sua capacitação, buscam incorporar essas novas competências, eu tenho 2 grandes padrões. Quando eu olho para aqueles profissionais que hoje se encontram trabalhando dentro das organizações empregados, eu tenho uma busca maior por ações de desenvolvimento que ajudem a trabalhar aquelas competências que a gente costuma chamar como soft skills. Por outro lado, quando eu vou olhar o público que hoje não está trabalhando de forma empregada nas organizações, eu tenho uma busca maior por conteúdos, por formações relacionadas às habilidades digitais. Tem mais uma tendência: o tempo para me recapacitar. A janela de oportunidade da recapacitação ela está se colocando cada vez mais curta, até pela velocidade em que as coisas estão avançando e evoluindo. Então, o tempo de resposta que está sendo exigido de pessoas e organizações para incorporar essas competências e responder a esses desafios tem se mostrado progressivamente menor. Não tem dúvidas, e isso o relatório traz para a gente, da importância que os empregadores têm, que eles reconhecem em investir no capital humano e na necessidade de se investir em treinamento. Mas é importante também, uma outra tendência apontada pelo relatório, que a gente tenha uma forma diferente de entender se estamos fazendo o uso dos melhores recursos, das melhores formas dentro desse contexto. Utilização de métricas que reflitam mais adequadamente como as organizações estão atuando para endereçar esses desafios, utilizando, por exemplo, o ESG como uma forma, o Environment, Social and Governance, esses indicadores que me permitam ter um determinado retrato de como a organização está dentro desses temas ambiente, social e governança, pode ser um outro ponto importante para uso na mensuração do retorno sobre o capital humano. E um último ponto que o relatório traz é a importância do setor público como elemento de investimento para essa recapacitação e aprimoramento, para garantir que aquilo que eu tenho como um risco hoje identificado não aconteça efetivamente em termos do aumento da desigualdade. Agora aqui a gente tem um cenário que posiciona uma série de desafios que impactam na forma como eu vou discutir a minha estratégia de pessoas. Antes da gente falar um pouquinho disso,
eu acho que seria legal a gente ilustrar com um exemplo real de uma situação que eu tive a oportunidade de vivenciar dentro de uma entrega de trabalho, para que eu consiga conectar algumas das ideias dessas tendências, elas se refletindo e impactando necessariamente no dia a dia da tomada de decisão dentro de um dos clientes que eu atendi ao longo da minha carreira. Em 2016, eu tive a oportunidade de entrar em um projeto cuja responsabilidade que tinha sido repassada para mim era de estruturar uma solução de plano sucessório para as posições de diretoria e de vice-presidência. Dentro desse processo, como qualquer processo de planejamento sucessório, se eu quero identificar quem são as pessoas que estão com maior ou menor prontidão para determinadas posições, eu preciso definir qual é o perfil que eu preciso. Eu preciso definir quais são as competências, quais são as habilidades que são necessárias para endereçar os desafios e alcançar os resultados. Quando a gente foi fazer a imersão no contexto do cliente, entender o contexto de negócios, pilares estratégicos, a gente deu um grande enfoque para dois temas: transformação digital e experiência do cliente. Esses dois temas eram temas bastante relevantes dentro das discussões que estavam acontecendo ali dentro daquele cliente, porque eram temas que a gente vislumbrou a partir da escuta que nós fizemos junto aos executivos daquela organização, que seriam os temas que gerariam uma maior disrupção na forma como eles estavam habituados a trabalhar até aquele momento. Isso fez com que a gente levasse uma consideração na hora de preparar o trabalho antes do exercício de avaliação. Não adiantava eu trabalhar as competências pensando somente no nível de complexidade da cadeira. Eu também deveria pensar qual era o conjunto de habilidades e competências requeridas para aquele momento, para aquele desafio estratégico. Então, a gente procurou ponderar a análise de prontidão das pessoas considerando esses dois aspectos. Não só a maturidade para ocupar uma cadeira de diretor ou uma cadeira de vice-presidente, mas essa maturidade também pautada por o quanto que eu já tinha naqueles profissionais as competências necessárias para a execução dos desafios, para a execução daquele trabalho dentro dos pilares da estratégia de negócio. Tá? Uma das coisas que a gente sabia era que, para algumas das habilidades que nós selecionamos, muitas daquelas pessoas não haviam sido expostas ao longo da carreira. Inclusive, muitas das pessoas com quem a gente interagiu nesse processo falaram, verbalizaram diretamente: mas você está me perguntando coisas que eu nunca tive a oportunidade de vivenciar, que eu não conheço. Nesse sentido, foi interessante porque esse processo começou a gerar uma consciência nos participantes sobre o que estava começando a ser demandado pela organização em termos de habilidades, em termos de conhecimentos, em termos de experiências para aquilo que estava sendo desenhado como desafio futuro. Então, além desses questionamentos que a gente vivenciou por parte dos participantes em relação a essas novas competências, eu tive também uma situação na qual o resultado do assessment, por óbvio, iria identificar, como identificou, que um conjunto de habilidades diretamente conectadas com aqueles dois pilares, transformação digital e experiência do cliente, careciam de um maior trabalho de desenvolvimento. Quando a gente olhou esse cenário e a gente fez as discussões com o RH do cliente com relação a esse diagnóstico, uma das coisas que a gente trabalhou nesse sentido foi qual era a dificuldade da gente traçar uma estratégia de aquisição de profissionais do mercado versus o desenvolver profissionais dentro de casa para atender a esses desafios. Então, quando o mapeamento refletiu que os potenciais sucessores dessas cadeiras precisavam trabalhar habilidades relacionadas a esses pilares estratégicos, também foi possível trabalhar em termos de estratégia de pessoas a possibilidade da gente equilibrar esses aspectos, e uma das conclusões que a gente chegou naquele momento era de que
a formação dos profissionais, o trabalhar no desenvolvimento dos profissionais era algo crítico e que deveria ser feito do que somente se apoiar, às vezes, numa estratégia de aquisição de talentos. Esse exemplo, que necessariamente, óbvio, eu não vou conversar sobre todas as decorrências do que foram feitas a partir do exercício de assessment e de como a área de desenvolvimento de pessoas endereçou essas necessidades dentro da organização, até porque eu ia precisar de um outro vídeo para isso, mas aqui eu queria fazer um destaque em cima de alguns dos aspectos que essa experiência permitiu destacar, conectando com aquilo que eu acabei de falar do que o relatório do Fórum Econômico Mundial trouxe. Quando eu olho naquelas tendências e vejo a velocidade de transformação e vejo que não necessariamente eu vou encontrar no mercado profissionais em quantidade e em nível de maturidade necessários para atender aquilo que as organizações precisam em termos da sua estratégia de resultados, necessariamente a gente passa a ter que trabalhar de uma maneira ainda mais conectada à estratégia de negócio para antecipar aquilo que eu tenho que colocar à disposição das pessoas para o treinamento, para o desenvolvimento desses profissionais. Eu não tenho um cenário, se eu considero as tendências desse relatório, em que eu vou ter uma disponibilidade de profissionais com as competências necessárias. A disponibilidade de profissionais no mercado, pelo que o relatório trouxe, se eu não tiver ações proativas, vai existir. Mas eu não necessariamente vou encontrar os profissionais com a prontidão. E aí tem um segundo desafio. Programas de desenvolvimento não vão poder se limitar à oferta de um cardápio de conteúdos, mas eu vou precisar ter uma espécie de cuidado, talvez a gente possa até brincar falando de uma curadoria, mas é muito mais do que isso. Eu vou precisar fazer com que a oferta de conteúdos ela esteja diretamente conectada com a estratégia de negócio. Os indivíduos têm a responsabilidade de trabalhar o seu desenvolvimento? Não tenho a menor dúvida disso. Só que eu, como área de pessoas dentro da minha organização, eu tenho que estar oferecendo os recursos necessários para viabilizar a estratégia de negócio. Então eu preciso ajudar as pessoas a entenderem o que é importante que elas façam, que elas aprendam para responder a esse contexto. E um terceiro ponto importante, eu não posso deixar de lado a capacidade de aprender continuamente. Então, nesse sentido, além de eu ter conteúdos, de eu ter os recursos, é importante que eu trabalhe fortemente no suporte e na construção de uma cultura em que o processo de aprendizado, de reflexão sobre aquilo que foi feito, sobre o erro, sobre a incorporação de uma nova competência, esteja sendo feito de uma maneira constante. Dessa forma, fazendo um recorte ainda mais específico para o que a gente está conversando nesse momento. Eu tenho que tomar cuidado para não trabalhar os temas de reskilling e upskilling de uma forma como se fossem temas da moda. Eu tenho que, sim, entender que é uma tendência que está dada, em que eu tenho toda uma série de análises que mostram que o mercado está se movimentando para um determinado caminho, em que eu tenho uma evolução tecnológica nesse sentido e que eu preciso garantir os recursos necessários para a minha organização. Só que eu tenho que garantir que aquilo que eu tenho de necessidade de incorporação de novas competências ou de aprimoramento das competências existentes, que eles estejam diretamente conectados com aquilo que a empresa na qual eu atuo, naquilo em que existe de definição sobre a estratégia de negócio, está direcionando. Eu também preciso, mais uma vez, além de oferecer os temas, além de oferecer oportunidades de desenvolvimento de competências que se conectem com esse contexto e com a estratégia da organização, uma das coisas que o relatório apontou como tendência, que a gente percebeu que a pandemia acelerou e que a gente precisa garantir que as organizações tenham incorporadas em seus processos é o aprender a aprender. Mais importante ou tão importante quanto ter o aprendizado de determinadas habilidades é eu ter incorporado dentro da forma como a organização atua o contínuo aprendizado. Incentivar as pessoas a estarem abertas a incorporar novos conteúdos, a incorporar
novas habilidades, a fazer a autocrítica, a implantar as mudanças necessárias, viabilizar o aprendizado contínuo. Então é isso. Eu queria agradecer então a vocês a oportunidade de compartilhar comigo esse espaço, eu poder trazer um pouquinho da minha visão sobre os temas que a gente conversou. E eu queria agradecer a vocês pela indicação ao prêmio Top of Mind de RH. Meu agradecimento é porque pelo 4º ano consecutivo nós somos indicados como uma das 5 empresas Top of Mind na categoria temporários e efetivos e agora a gente conta com seu voto para que sejamos top. Estou à disposição se vocês quiserem conversar comigo, discutir mais um pouco sobre os temas de reskilling e upskilling ou outros temas que sejam relevantes pensando em desenvolvimento, pensando em treinamento. Aqui estão os meus contatos. Aqui você também tem informação do site da TechTMI, de onde achar a gente nas redes sociais e estou à disposição para um bate-papo. Muito obrigado.